Olá a todos, nós estamos começando aqui agora o programa A Hora do Milagre, onde você poderá acessar o número 020-7272-1010. Se você deseja mandar o seu pedido de oração, colocar o nome de um familiar ou de um amigo que se encontra em problemas, você também pode acessar o QR Code aqui do meu lado esquerdo, onde nós estaremos fazendo uma oração por você, tá certo? Nós temos aqui hoje, todas as quartas-feiras, nós temos o estudo bíblico na igreja e nós estamos falando dos 4 cavalos do Apocalipse, onde nós estaremos falando nesta quarta-feira do último cavalo. E você poderá participar das nossas reuniões. E nós temos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, 7h30 da noite, você é o nosso convidado especial, tá certo? Nós estaremos fazendo uma oração agora no final do programa. Eu gostaria de lhe pedir que preparasse um copo com água, pois nós estaremos abençoando esta água e ao beber da mesma, você será abençoada, tá certo? Nós vamos agora ao testemunho do Anderson e voltarei com vocês já já. Meu nome é Anderson Corsini, tenho 34 anos, sou empresário. Cheguei na Igreja Universal com 4 para 5 anos de idade, junto com minha mãe. Minha mãe veio procurar ajuda, que ela tinha alguns problemas espirituais, e ela veio procurar essa ajuda. E de lá, do dia que ela chegou, ela não saiu mais. E eu fui frequentando, fui acompanhando a minha mãe nessa caminhada da fé dela. Eu falo que é na fé dela, porque não foi na minha. Porque eu não tive caminhada da fé nesse período. Eu apenas acompanhei a minha mãe e fui ficando na igreja durante esse tempo, até meus 17 anos. Eu apenas frequentei, apenas sentei no banco e ouvi a palavra, mas nunca coloquei em prática e nunca conheci a Deus nesse período que eu fiquei dentro da Igreja Universal. E com 17 anos eu entrei na faculdade. Comecei a ir menos na igreja, porque durante a semana eu tinha aula à noite, então eu não frequentava a igreja durante a semana. E o meu esfriamento, meu afastamento foi gradativo. Primeiro foi durante a semana, depois aos finais de semana, de domingo eu parei de ir porque eu já me sentia cansado. E foi aí que eu vi realmente que eu nunca tinha conhecido a Deus em todo o tempo que eu fiquei dentro da igreja. Porque as amizades que eu comecei a fazer começou a me chamar a atenção. Aquelas pessoas da faculdade que era um mundo que eu nunca tinha sido exposto, eu comecei a olhar para eles e ver uma alegria que eu nunca tive dentro deles. Eles aparentavam que eram felizes, que eram realizados, jovens, cheios de vida, cheios de motivações, sonhos, realizações. E aquilo foi me encantando, aquilo foi chamando a minha atenção. Eu comecei a me envolver com eles, eu comecei a andar com eles, a ir para bares, comecei a beber, coisa que eu nunca tinha feito, comecei a entrar nesse mundo e ali eu fui apresentado a drogas e comecei também a usar drogas nesse período. Comecei com lança-perfume, depois eu fui para êxtase, LSD, cocaína, ketamina. As únicas drogas que eu realmente não experimentei foi maconha e cigarro. As outras todas eu cheguei a ter contato. E nesses 10 anos eu cheguei ao fundo do poço, onde realmente eu não tinha mais perspectiva. Porque tudo que eu começava, eu parava. Tudo que eu tentava fazer, eu perdia as forças e desistia. Comecei a namorar uma pessoa que era filha de santo. E minha mãe tinha acabado de fazer um voto para mim, eu fiquei sabendo depois, que ela fez um voto para que eu encontrasse uma pessoa de Deus que me fizesse voltar para a igreja. E eu tinha muita vontade de voltar para a igreja. Eu passava em frente à Igreja Universal, todas as igrejas universais que eu passava, eu me escondia, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do que as pessoas poderiam falar de mim, que as pessoas poderiam, como elas iam me olhar, como iam me julgar. Foi aí que minha mãe, com muita paciência, foi conversando com minha namorada, que hoje é minha esposa. Ela começou a evangelizar a minha esposa, que a minha mãe parou de me conflitar. Ela conflitava no começo. Depois ela fez um voto onde ela entregou a minha vida a Deus e ela parou. E eu percebi essa mudança nela. Foi aí que minha mãe fez um convite para minha esposa.
para ela ir na Igreja Universal. Eu até perguntei para minha esposa, é na Igreja Universal, é do Bispo Macedo. Você tem certeza que você quer ir? E ela falou, não, eu tenho. E ela nunca tinha ouvido falar nem de Igreja Universal, nem de Bispo Macedo. E nós chegamos na igreja numa segunda-feira. E a palavra, nessa segunda-feira, foi sobre perseverança. E aquilo foi totalmente de encontro ao que eu precisava, porque eu era o que desistia. E na primeira dificuldade, desistia de tudo. E aquela palavra entrou dentro de mim. Foi algo que eu realmente precisava naquele momento. E aquela vergonha que eu tinha quando eu cheguei, das pessoas olharem para mim, me reconhecerem, realmente aconteceu. As pessoas só sabiam quem era o Anderson ali. Mas elas me receberam muito bem. Elas me trataram muito bem. E elas mostraram quão felizes elas estavam porque eu cheguei ali. E aquilo me deu muita vontade de voltar. Cheguei na segunda, na quarta eu voltei. Aí eu voltei na sexta, no domingo. E comecei. Comecei ali realmente a ser um membro da igreja. Porque antes eu só acompanhava. E fui passando campanhas, fui passando fogueiras santas, fui passando alguns jejuns de Daniel, e eu precisava entender que tinha algo dentro de mim que realmente me afastava muito de Deus, que era o orgulho. Eu era muito orgulhoso. Eu achava que eu estava revestido de uma proteção pela fé da minha mãe. Eu achava que aquilo era o suficiente. E eu achava que tudo que se passava, eu virava para minha esposa e falava, ó, tá ouvindo? Isso aí é para você. Mas não, aquilo era para mim. E até eu entender isso, eu precisei me quebrar. Deus precisou me quebrar, realmente me mostrar que eu era orgulhoso, que eu era prepotente, que eu achava que eu conhecia alguma coisa, que eu sabia alguma coisa. Quando eu entendi realmente que eu precisava de Deus, precisava abrir mão desse orgulho, abrir mão até de amizades que me deixavam nesse estado de orgulho, de achar que eu era alguma coisa, foi aí que eu me lancei. Eu assistia todos os vídeos do Bispo Macedo todos os dias, tanto pela manhã como ao meio-dia. Eu ia em reuniões de domingo em duas vezes por dia. Durante a semana eu frequentava a igreja na quarta-feira pela manhã e pela noite. Eu vivia 24 horas meditando na palavra de Deus e meditando nas coisas do alto. Até que chegou um domingo. Eu me preparei muito para esse domingo. Eu jejuei o sábado todo. Eu li a palavra o sábado todo. Eu assisti reuniões do sábado. Eu vi a mensagem do Bispo Macedo durante o sábado. E no domingo eu sentia que eu estava pronto, porque eu busquei de fato Deus. E nesse domingo eu lembro onde eu estava sentado, eu lembro que na hora da busca eu orava e pedia para Deus não deixar o bispo acabar a busca, porque eu não poderia sair dali igual, eu não poderia sair dali da mesma maneira que eu cheguei. Eu não queria ser o mesmo Anderson, eu não queria ser o mesmo homem, o mesmo marido, o mesmo filho, o mesmo servo. Eu queria mais. E eu tinha sede, muita sede de conhecer a Deus. O Espírito Santo naquele domingo desceu sobre mim. Aquela alegria que eu estava tendo naquele momento, eu não queria que acabasse. Porém, quando acabou, aquela alegria permaneceu. E quando eu saí da igreja, a alegria acompanhou. E eu só consegui adorar Deus ali no caminho voltando para casa, porque eu entendi que Deus estava comigo. Eu entendi que ali eu era um novo homem. Ali eu tinha de fato conhecido a Deus. Eu tenho prazer em servir a Deus, em falar para Deus. Não tenho cansaço para servir. Não importa se a semana foi corrida, se teve muito trabalho durante o dia. O meu maior prazer é chegar na igreja e servir a Deus, falar de Deus para uma pessoa na rua, falar de Deus para uma pessoa no meu trabalho, para um cliente, para um fornecedor.
poxa, eu não vejo privilégio maior do que esse de passar aquilo que Deus me deu. Nem que seja um pouco, nem que Ele tenha me dado pouco, mas se aquela pessoa receber o que eu recebi, eu tenho certeza que ela vai ter a mesma alegria que eu. Hoje eu sou casado, me casei na presença de Deus. Hoje eu sou empresário porque o Espírito Santo dirige tudo o que eu faço. Até abrir a minha empresa foi direção do Espírito Santo. Tudo o que eu vou fazer, eu peço direção para o Espírito Santo. Aquele Anderson que não terminava nada, hoje conclui os projetos. Hoje o Anderson que era muito nervoso, eu era muito estressado, eu era agressivo. Hoje tenho paz, sou muito tranquilo. E se não fosse a Igreja Universal na minha vida, eu não teria conhecido esse Deus. Eu não teria recebido o Espírito Santo, eu não teria me casado, eu não teria uma família abençoada, eu não teria nada também se não fosse a Igreja Universal. Ela que me fez conhecer a Deus, ela que me fez conhecer o Espírito Santo, ela que me fez conhecer um Anderson que eu nunca imaginei que poderia existir. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Pois bem, como vocês puderam ver, o Anderson veio para a igreja aos seus 4, 5 anos e aos 16 ele decidiu sair. Ficou 10 anos envolvido nas drogas e a mãe dele continuou lutando e conseguiu convencer a esposa dele a vir e trazê-lo de volta para a igreja. O Anderson chegou achando que enfrentaria desprezos e as pessoas não iriam aceitá-lo bem, mas foi ao contrário. Ele percebeu que o orgulho que ele tinha é o que afastava ele de Deus e da família. E talvez você possa estar numa situação similar. Você se encontra afastado, eu gostaria de convidar a voltar. Talvez as coisas não estão indo bem para você, você se encontra afastado de Deus e de tudo. As coisas estão indo de mal a pior. Volte. Pois nesta quarta-feira nós estaremos fazendo uma oração especial para que o Espírito Santo venha sobre ti, assim como veio sobre o Anderson, tá certo? Nós vamos agora a mais um intervalo e eu voltarei com vocês já já. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale.
Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé aqui agora para te pedir que o Senhor venha, meu Pai, consagrar esta água, abençoar esta água de maneira que quando essa pessoa venha beber, que ela possa receber a paz, que essa pessoa possa receber, meu Pai, o alívio. Meu Pai, essa pessoa que se encontra oprimida, em depressão, sem paz, meu Deus, sendo atribulada pelos problemas, eu te peço, consagra esta água, que ao beber, essa pessoa venha ser livre dessa aflição, dessa amargura, deste sofrimento. Eu te peço que o Senhor venha fazer acontecer, meu Pai, com que essa pessoa venha ter forças para sair dessa situação que ela se encontra, de que o teu Espírito possa confortar, possa fortalecer o coração dele, o coração dela. Abençoa a água, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, beba da água aí agora. Pois bem, receba o milagre. Que o Espírito Santo venha lhe confortar, que ele venha lhe fortalecer e te dar forças, coragem para você se levantar e sair dessa situação. Ok? Se você deseja nos enviar o seu e-mail, você pode acessar o centrodeajuda.com e nós estaremos orando por você, tá certo? A nossa linha para contatos 020 7272 1010. Você estará nos mandando o seu nome, o nome de um familiar ou de um amigo, onde nós estaremos orando por você. Também você pode acessar o nosso WhatsApp aqui no canto da tela, tá certo? Então, é isso. Que Deus abençoe a todos. Neste domingo, nós estaremos orando por você. Nós estaremos colocando a nossa família no esconderijo do Altíssimo. E você estará pronto para receber a proteção divina. A sua casa, assim como Deus ele protegeu a casa de Noé, ele vai proteger a sua casa também. Tá certo? Que Deus abençoe. Até a próxima. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010.